Setembro Amarelo é o mês de combate ao suicídio. E com oferecimento do Colégio Batista Betel, Metalúrgica Torres, nós vamos conversar com o psicólogo educacional Aleph Costa, que vai falar ainda mais sobre o assunto. Setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. Em 2012, foram registradas 11.821 mortes, cerca de 30 por dia, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres. E vamos falar agora sobre o Setembro Amarelo com o psicólogo educacional Aleph. Aleph, seja bem-vindo. E nós queríamos que você falasse sobre esse assunto, que já foi um tabu e ainda apresenta grande dificuldade nas identificações de sinais. Mas vamos começar falando como surgiu o Setembro Amarelo. Bom, o Setembro Amarelo, ele surgiu a partir de um fato que aconteceu nos Estados Unidos, onde um jovem cometeu suicídio e a sua família ali fez um trabalho de prevenção ao suicídio, onde ele foi em rádios, em TVs, falar sobre suicídio, sobre a depressão. E ali eles começaram a espalhar, fitas amarelas, por isso que vem a questão do Setembro Amarelo, E ali eles fizeram essa apresentação de fitas amarelas, por quê? Porque esse rapaz ele comprou um carro antes de cometer suicídio, e esse carro era amarelo, E o sonho dele era ter esse carro. Então a família resolveu espalhar diversas fitas, panfletos falando sobre o suicídio, sobre os fatores, sobre alguns sintomas, para conscientizar a sociedade, principalmente os pais, para ficar de olho e identificar alguns sintomas em seus filhos. E aí surgiu o Setembro Amarelo. Aleph, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Silas, são vários fatores, Um dos fatores também tem a questão genética, Às vezes tem pessoas que têm hereditariedade, às vezes o pai. Olha que interessante, quer dizer que a genética também influencia no termo do suicídio, na questão do suicídio? Sim, com certeza, porque às vezes alguém da família tem alguns traços depressivos, tem um transtorno depressivo. E às vezes isso passa de geração em geração, questão genética. Outros fatores, como um fator cotidiano, separação, uma perca de um ente querido. Então são diversos fatores, não tem como a gente fechar em apenas um fator. São diversos fatores, tem pessoas que pegam depressão porque foi demitido de um emprego que tinha 10 anos ali de carreira, 15 anos, e às vezes ele se vê em uma situação que se acha que não tem mais importância para a sociedade, porque perdeu o emprego, e ali acarreta uma depressão. Então são N fatores para ter depressão. Aleph, vamos falar de homens e mulheres. Nós conversávamos agora há pouco em off e você falava de que nós pensamos que muitas vezes o maior número são o número de mulheres que cometem suicídio, mas não são assim, são o de homens. O que leva a isso? Pois segundo as pesquisas, é mais em homens do que mulheres, E isso às vezes é até meio que assustador. Por quê? A gente pensa que é mais as mulheres, porque a mulher ela é mais, digamos assim, um sexo frágil, entendeu? A mulher é mais sensível, mas as pesquisas apontam que é mais homens do que mulheres. Por quê? Porque geralmente os homens eles são mais fechados, não é verdade? A mulher não, ela tá triste, ela vai desabafar com uma amiga, com uma colega. O homem não, ele fica retraído, fica isolado ali, ele não compartilha seus sentimentos, seus medos, suas ansiedades, e ali ele acaba o quê? Se afundando dentro da depressão sozinho. Já a mulher tem facilidade de se expressar com outras pessoas. Como você é psicólogo educacional, o que você falaria para os pais? O que os pais devem ficar atentos em seus filhos? Talvez dentro de casa, talvez um relacionamento que muitas pessoas também, até de igreja, que tem uma religião, que segue uma fé, chega a cometer suicídio. O que você falaria para um pai, para uma mãe, para um irmão, para alguém, um parente, observar em uma pessoa que esse parente desconfia que essa pessoa tem depressão? É muito importante nós conscientizarmos a sociedade sobre esse mal que é considerado o mal do século, A depressão, até comento com alguns colegas que, infelizmente, a depressão ela é enfatizada muito no setembro, que é o mês de Setembro Amarelo, Mas é importante ser enfatizado, ser conscientizado nas escolas, nas igrejas, sobre esse mal, todos os meses, todos os dias. Por quê? Qual é um dos sintomas, para os pais poderem identificar em seus filhos? O primeiro é a perca de prazer diário, em atividade diária. Por exemplo, o filho é aquele filho que gosta de sair para o shopping com os amigos, que gosta de ir para um churrasco com a família, e em um momento ele começa a se isolar. Ele não gosta mais de ir para o shopping com os amigos, ele não gosta mais de sair com a família, ele prefere ficar em casa sozinho. Isso já é um dos sintomas da depressão. Um outro sintoma, a perca de peso ou ganho de peso involuntário. Tem pessoas que engordam demais ou pessoas emagrecem demais sem estar fazendo dieta. Também é um dos sintomas da depressão. Falta de concentração na sala de aula também é um dos fatores, um dos sintomas da depressão.
e a tristeza constante, né? Esse choro constante, sem motivo. Né? Pessoas depressivas, eles choram todos os dias sem qualquer motivo. Então, às vezes, os pais, né, muitos pais, pensam que a depressão é frescura, é besteira, né? E às vezes não, ali é o início da depressão, né? Porque a depressão ele tem um leve, moderado e o grave. E quando ele chega no grau grave, é o grau que ele comete suicídio ou tem ideação suicida. Então, assim, é importante os pais ficarem atentos aos seus filhos, quando perceber esse comportamento de isolamento, tristeza constante, perdas de prazer em atividades diárias, é importante entrar em alerta, né? Conversar com seus filhos em casa, né? Procurar um profissional, que é o mais importante. Então, assim, esses sintomas é importante a sociedade conhecer um pouco desses sintomas para poder ver se o seu filho, né, está apresentando esse sintoma ou não. Essa pessoa que está assistindo o vídeo se identificou com o que você falou agora. Viu que alguém na família está precisando de ajuda. Aonde buscar ajuda? É importante buscar ajuda no profissional qualificado, especializado na área, que somos nós psicólogos, né? O psicólogo, ele atende essas pessoas, né, para poder trazer vamos dizer assim, um fogo de vida para essas pessoas, né? Trazer esperança novamente trabalhando na psicoterapia. Então, é importante, né, se você está identificando esses sintomas em alguém da sua família, algum amigo, encaminha para um psicólogo, né? O psicólogo é muito diferente de um amigo conselheiro. Porque o psicólogo ele tem estudo, ele é capacitado, ele tem técnicas e teoria para tratar esse assunto. É diferente de um conselho de um amigo, que é só um conselho do senso comum. Então é importante ele procurar uma ajuda de um profissional para trabalhar essa questão da depressão. Porque a depressão, ela atrapalha a vida do ser humano em tudo. No trabalho, na igreja, no ciclo de amizade, no lado familiar, em todas as áreas. Então é importante trabalhar com um profissional. Aleph, para poder encerrar, eu queria que você olhasse nos olhos dessa pessoa que está assistindo o vídeo agora e deixasse uma mensagem para uma pessoa que talvez está assistindo, se identificou e talvez pensa que a vida não tem mais valor e está pensando em cometer suicídio, planejando suicídio. Deixa uma mensagem para essa pessoa para que nós possamos encerrar. Bom, é importante você, né, tomar uma atitude. Não adianta você se afundar dentro da depressão e achar que você está só, né? Porque você não está só. Tem pessoas nesse mundo que querem o seu bem, tem pessoas como familiares que querem o seu bem, e procure um profissional. Né? Não é vergonhoso você procurar um profissional e falar para ele que você está com sintomas de depressão, que está pensando nisso, naquilo. Não é vergonhoso, porque a sua vida ela é importante, primeiro para você, né? E segundo para os demais, para os familiares, para os amigos. E eu gosto sempre quando eu dou entrevista ou apresento alguma palestra sobre depressão ou outros transtornos, eu sempre gosto de terminar falando uma frase da Vasconcelos, que se chama assim: mude sua rota, mas não desista no caminho. Então é importante mudar a rota, né? Quando você está, né, quando a pessoa está na depressão, ele acha que já acabou a vida para ele, né? Porque o depressivo, ele não quer se matar. Não sei se você sabe disso, mas o depressivo, ele só quer diminuir a sua dor. Ele quer acabar com a dor, mas ele não sabe como acabar essa dor. E eu te falo, acabar essa dor não é se matando, mas sim procurando ajuda profissional. Então mude sua rota, mas não desista no caminho. E com essa frase encerramos essa entrevista. Mude sua rota, mas não desista do caminho. Obrigado, Aleph, psicólogo educacional, e continue ligado com a gente aqui no portal.